Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês? Estamos chegando pra gente trazer informação, notícia, nosso primeiro vídeo, trazendo notícia de futebol que você já sabe, né? Mas não custa nada repetir pra vocês. Pois é, estamos por aqui pra gente trazer informação aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Iniciou mais uma rodada da Série B ontem. Já já a gente traz os resultados pra vocês que estão ligados com a gente. Também falaremos da Copa Sul-Americana, né? Mais uma rodada dos grupos ontem que começou aí para os brasileiros. Libertadores da América também. É um encontro entre os brasileiros, Atlético de um lado e Atlético do outro. Paranaense e Mineiro. O Mineiro jogou em casa. Já já eu conto para vocês como é que foi esse jogo aí. Posso adiantar que o Galo ganhou de virada. O Galo que estava numa situação bastante difícil. Complicada até, né? Na competição. Com a vitória de ontem, as coisas, né, começaram a clarear para o Galo. O Galo já se vê aí como uma possibilidade, a classificação ficou numa situação muito boa. O Clube Atlético Mineiro. Hoje tem Flamengo, tem Corinthians, tem Santos. Flamengo e Corinthians na Libertadores, Santos na Copa Sul-Americana. Enfim, a gente traz as informações já já para vocês que estão aí ligados com a gente. Mas antes, deixe a sua curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Belezinha? Combinado? Tamo junto então. Recados para vocês. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Poções e bolos da Linde. E ela, né? A nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo muita informação para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação, e a gente começa pela Série B do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Já iniciou, né? Já iniciou aí com 3 jogos na verdade, né? Na noite de ontem, e a gente traz as informações para vocês. Tivemos ontem às 19 horas a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto para cima do Mirassol por 1-0. Tivemos também Novo Horizontino 2-0 para cima do Avaí. Tivemos o ABC, rapaz. O ABC venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Bateu a Tombense por 1-0. Pois é, teremos ainda nesta quarta-feira Vila Nova e Ituano às 19 horas. Mesmo horário para Vitória e CRB, né? Também nessa quarta-feira, no mesmo horário, teremos o Juventude recebendo o Atlético Goianiense. O Londrina, também às 19 horas, joga contra a equipe do Ceará. O Guarani, um pouco mais tarde, às 9h15, joga contra a equipe da Chapecoense. O Criciúma recebe às 21h30 a equipe do Sport. Aí são duas equipes, né,
Duas equipes que a gente acredita que vão brigar aí pelas 4 vagas para a Série A do ano que vem. Também no mesmo horário, às 21h30 desta quarta-feira, a rodada 8 se encerra com a equipe do Sampaio Corrêa recebendo a Ponte Preta. Os resultados de ontem: o Botafogo de Ribeirão Preto chegou a 15 pontos também, mesma pontuação que o líder Vitória, mas nos critérios de desempate, no caso saldo de gols, o Vitória tem 10 positivo e o Botafogo de Ribeirão Preto tem -2. Por isso, o Vitória continua na liderança da competição. Cristiano, quem pode tirar a liderança do Vitória? O Atlético Goianiense, se vencer o seu confronto ou empatar o seu confronto contra a equipe do Juventude, né, lá na Serra Gaúcha, né, lá no Alfredo Jaconi, pode tomar aí essa liderança do Vitória. Só que o Vitória também joga nessa quarta-feira, né? Joga no mesmo horário que o Juventude enfrenta o Atlético Goianiense. O Vila Nova também, se vencer, combinando com a derrota aí da equipe do Vitória, né, e também do Atlético Goianiense, ele pode sim assumir a liderança do campeonato. Vila Nova que joga contra a equipe do Ituano. Tá tudo embolado ali, né, rapaz? Tudo embolado nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro. A 8ª rodada, então, passado em branco para vocês. Passado claramente para vocês aqui os jogos dessa Série B do Brasileirão. Claro que amanhã a gente traz os resultados aí, né, dos demais jogos que fecham a 8ª rodada do Brasileirão Série B. Nossa primeira parada, quando voltarmos, vamos falar de Copa Sul-Americana, falar também de Libertadores da América, os brasileiros. Copa Sul-Americana, o Goiás ontem venceu um jogo importantíssimo jogando em casa, que deu uma sobrevida ao time brasileiro na competição. A gente volta já já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta para falar agora de Copa Sul-Americana e também Libertadores da América. É a Liberta e a Copa Sul-Americana. Começando então as nossas notícias pela Copa Sul-Americana. Deixa eu passar para vocês os resultados, né, dos jogos que já aconteceram na noite de ontem. Tivemos no grupo A, que é o grupo do Botafogo, a LDU empatando em 1-1 com Magallanes. Resultado muito bom para o Botafogo. Botafogo que joga fora de casa amanhã, quinta-feira, contra o Universitário César Valerro. Se o Botafogo vencer, ele iguala aí a pontuação da LDU, né? E continua na segunda colocação e abre 5 pontos do Magallanes. Ou seja, ele pode até assumir, né? O Botafogo pode até assumir a liderança. Depende aí do placar que o Botafogo vença aí a equipe do Universitário César Valerro. Botafogo depende só dele, né, para se classificar aí em primeiro. Lembrando que na Copa Sul-Americana só o primeiro colocado passa de forma direta para a próxima fase. O segundo colocado disputa aí, né, 2 jogos contra uma equipe que vem da fase de grupos, que fica em terceiro na fase de grupos, em um dos grupos, né, da Libertadores da América. Tivemos
também pela Copa Sul-Americana, né? O São Paulo foi visitar aí no grupo D, né, rapaz? Grupo D de dado. Foi visitar aí a equipe do Puerto Cabello. São Paulo, mesmo poupando vários jogadores, o São Paulo venceu por 2-0. O São Paulo, com isso, chegou a 10 pontos no grupo D e abriu ali 4 pontos do Tigre. O Tigre que ainda joga, né? Então, é o torcedor do São Paulo aí secando hoje, né? O Tigre joga hoje às 9 horas da noite contra a equipe do Tolima. Porque se o Tolima aprontar para cima aí do César Valeu, mas na verdade, do Tigre, né? Na verdade, o melhor seria o empate, porque se o Tigre vence, ele vai a 9 pontos e fica a 1 ponto do São Paulo. Se o Tolima vence, ele vai a 7 pontos e fica a 3 pontos do São Paulo. Então, melhor nessa situação aqui seria um empate, né? Um empate aí para que ambos, né, ficassem ainda distante do tricolor paulista. O Puerto Cabello, né, que perdeu para o São Paulo, não pontuou. Foram 4 jogos e 4 derrotas. Já a gente fala dos jogos de hoje dos brasileiros. O América Mineiro jogou ontem em casa contra o Defensa e Justiça e perdeu por 3-2, se complicando de vez na competição, né? Não depende só mais das suas forças para passar para a próxima fase o time do América Mineiro. O Milionário chegou aí com a vitória por 3-1 sobre o Peñarol, chegou a 10 pontos. O Defensa e Justiça com a vitória chegou a 9 pontos, ou seja, o Milionários abriu 6 pontos do América Mineiro, justamente 6 pontos que faltam ser disputados aí nesse grupo, e o Defensa e Justiça chegou a 9. O time do América Mineiro tem que vencer as 2 próximas rodadas, né? Ele pega o Milionários em casa, né, no dia 6 de junho, e depois ele viaja para jogar contra o Peñarol, que já está eliminado, né? Peñarol já está eliminado, não tem mais chances. Vai jogar lá contra o Peñarol, né, a sua vida, para quem sabe entrar na segunda colocação, porque o time brasileiro só pode chegar aí não pode chegar a 10 pontos ainda, mas aí tem que tirar uma diferença ali de gols. Se vencer os 2, chega a 10 pontos, mas tem que, né, ganhar do Milionários também, em casa. Ganhando do Milionários ele chega a 7, e depois ele pega o Peñarol para chegar a 10, e tem que secar o Defensa e Justiça, né? É isso, para chegar na segunda colocação. Para chegar na primeira colocação, além dele vencer o Milionários, ele tem que torcer para que o Milionários também não vença mais, não pontue mais, né, nesse grupo. Então, difícil a situação, Ele tem que, na verdade, tem mais chances de se classificar ali, não se classificar, de ficar em terminar esse grupo em segundo, para jogar contra um time que venha da Libertadores da América. O grupo F do América Mineiro, o América Mineiro se complicando. E o Goiás sobreviveu, né, rapaz? Sobreviveu no grupo G. Goiás que estava ali com 5 pontos, via Universitário na frente, via aí o Universitário com muita possibilidade de classificação até nesse jogo contra o próprio Goiás. Goiás venceu um confronto direto, assumiu a liderança do grupo e agora só depende das suas próprias forças para se classificar para a próxima fase. Apesar que ainda está complicado, né, rapaz? O Goiás tem 8 pontos no grupo G, o Universitário, que foi o adversário do Goiás, ficou com 7, e o Santa Fé tem 4 pontos. Santa Fé perdeu o seu confronto para o Ginásio La Plata por 1-0, que ajudou demais aí também ao time do Goiás, né? O Goiás abriu 4 pontos aí do Santa Fé. O Ginásio La Plata chegou a 3 pontos. Ainda dá para o Ginásio, né? Porque restam 2 jogos, são 6 pontos a serem disputados. Então todo mundo ainda tem chance nesse grupo G. Mas evidentemente que o Goiás, né, só depende das suas forças. Próxima rodada, o Goiás recebe o Ginásio, né? La Plata, lá na Serrinha, para aí, quem sabe, já consolidar a sua classificação. Porque o Goiás, vencendo o seu confronto, ele chega a 11 pontos. Um empate entre Santa Fé e Universitário. Santa Fé joga em casa, né? O Universitário chegaria a 8 pontos e o Santa Fé a 4 pontos.
Ainda restaria um jogo. O Santa Fé, o Universitário poderia chegar a 11 pontos, né? Nessa situação que eu estou contando para vocês. Então o time brasileiro ainda não se classificaria, mesmo vencendo aí o Ginásio La Plata e o empate, né, do Santa Fé. Mas ficaria ali, né, a um empate do confronto. E na última rodada o Goiás vai visitar o Santa Fé. Pois é, então é importantíssimo o Goiás ganhar esse próximo jogo do Ginásio, né? Pois é isso então. Goiás 8 pontos, Universitário 7 pontos, Santa Fé 4 pontos e Ginásio La Plata 3 pontos até aqui. Vamos falar dos jogos que acontecem então nesta quarta-feira para você que está ligado com a gente. Os jogos dos brasileiros da Copa Sul-Americana, né? Tem aqui o Fortaleza joga nesta quarta-feira. O Santos, o Peixe, também joga nessa quarta-feira. O São Paulo jogou ontem, venceu por 2-0, como já disse para vocês, e está na liderança do grupo D de dado, né? A Libertadores da América. Amanhã teremos o RB Bragantino também aí entrando em campo. O RB Bragantino lidera com 7 pontos, o grupo C. Estudiantes 7 pontos também, e o Taquari 3 pontos, e o Oriente Petroleiro ainda não pontuou. Mas vamos aqui, os times brasileiros que jogam nesta quarta-feira, né? O Santos vai visitar o Audax Italiano. Vamos saber das coisas das duas equipes, prováveis escalações. O Santos do técnico Odair Hellmann. O Santos, por causa de desgaste de alguns jogadores, não terá força máxima no jogo contra o Audax Italiano. O meia Lucas Lima e o volante Dodge, por exemplo, foram preservados e sequer viajaram para o Chile. Em contrapartida, o treinador Odair Hellmann conta aí com o retorno do atacante Soteldo, recuperado de lesão muscular. Provável escalação então do Peixe: João Paulo no gol, João Lucas ou então Natan, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho e Daniel Ruiz ou Ed Carlos, Ângelo, David Washington e Soteldo na frente. Esse o provável Peixe para o confronto contra o Audax Italiano. Audax Italiano do técnico Marco Giuseppe. É o nome do técnico aí do Audax Italiano. O técnico Marco Giuseppe não deverá contar com o veterano Marcelo Dias, que sofreu uma ruptura de tendão. Com isso, a tendência é que Matias Sepúlveda siga ao lado aí de Fernando Juárez, ou Soares, né, Juárez mesmo, né, entre os volantes da equipe. A aposta fica da equipe para conseguir aí sair com uma vitória contra o Santos. Fica por conta aí da dupla Gonzalez, Rios e Souza, que anotaram aí juntos 15 gols na temporada. Provável escalação então do Audax Italiano: tem Thomas Arrumada no gol, Oliver Rojas, Carlos Labrin, Sebastião Pereira e também o Esteban Matus, Fernando Juarez, Matias Sepúlveda, Nicolas Fernandes e Gonzalo Rios, Luiz Riveros e Gonzalo Souza na frente. Esse o Audax Italiano para o confronto contra a equipe do Santos. Pois é, rapaz, o Santos é o Peixe rumo à sua classificação para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Deixa eu passar mais uma vez para vocês aqui. Deixa eu buscar mais uma vez para vocês que estão ligados com a gente. O grupo do Santos, na verdade eu nem passei, né? O grupo E, que tem o News Old Boys com 9 pontos, o Audax Italiano tem 4 pontos, o Santos é o terceiro com 4 pontos, ou seja, esse jogo para o Santos é importantíssimo. O News Old Boys vai visitar também nessa quarta-feira o Brume, ou seja, uma vitória aí do Brume. O Brume chega a 3 pontos, o Santos vencendo ele vai a 7 pontos, ele fica a 2 pontos ali do News Old Boys e ultrapassa o próprio Audax e assume a segunda colocação ali. E aí nas duas últimas rodadas, né, o Santos vai ter o confronto na Vila Belmiro contra o News Old Boys, que aí pode resolver a sua classificação, e na última rodada também na Vila Belmiro contra o Brume, né, o Santos define aí a sua vida na competição. Ou seja, esse jogo de hoje é importantíssimo o Santos vencer. Vencendo, a chance do Santos se classificar, porque joga as duas últimas
na Vila Belmiro é muito grande, né? Muito grande o Santos vencer aí. Por isso é importante o Santos vencer. Hoje também teremos o Fortaleza, né? O Fortaleza jogando pela Copa Sul-Americana. Vou buscar aqui a provável escalação do Fortaleza, que eu fui buscar aqui. Ainda não tinha disponibilizado aqui no GE, né, rapaz? Mas parece que agora já tá, né, gente? Parece que agora já tá disponível, né? Já tá disponível aqui já está disponível aqui a escalação das duas equipes, Fortaleza e São Lourenço. Jogo difícil, mas o Fortaleza jogando em casa, se quer garantir a sua classificação, evidentemente que tem que vencer, né? Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza vem de 2 derrotas e 3 empates na temporada, mas ainda não perdeu na Sul-Americana. Vojvoda tem 2 desfalques por conta de lesão, Fernando Miguel e o Marcelo Benevenuto. O Bruno Pacheco é dúvida, já que estava em recuperação de trauma no pé esquerdo. Thiago Galhardo deve retornar após se recuperar de pubalgia. Provável escalação então do tricolor cearense: João Ricardo no gol, Tinga, Brits e também o Tite, Lucas Crispim, Lucas Sacha, Caio Alexandre e também o Hércules, Caleb, Moisés e Thiago Galhardo na frente. Esse o provável Fortaleza. E o São Lourenço do técnico Dario Insua. Como é que vem, Cristiano? O treinador Dario Insua conta com desfalques importantes. O Federico Gattoni é desfalque certo por suspensão, já que foi expulso na última partida da equipe contra o Palestino. Além disso, a delegação chegou ao Brasil sem seu camisa 10, o Nahuel Barrios, Nahuel Barrios, que sentiu o joelho no último jogo da equipe e ficou em Buenos Aires. Também lesionado, o zagueiro Gaston Hernandes também não viajou com a equipe. Já o goleiro titular Augusto Batalha sentiu problemas físicos, mas viajou com a delegação. Provável então São Lourenço tem Batalha no gol, ou então o Altamirano. Pode ser, existe essa dúvida ainda. Lujan, Pérez, Sanches, Campi, Silva, ou então Braida, Vombergar, Elias, Martegani, Legzamon e também o Bareiro. Esse é o provável time aí do São Lourenço para o confronto contra o Fortaleza. Deixa eu buscar para você aqui o grupo do Fortaleza, a situação do Fortaleza na competição. Fortaleza lidera com 9 pontos, São Lourenço é o segundo com 4, o terceiro colocado é o Palestino com 4 também, e o Estudiantes de Mérida ainda não pontuou. Ou seja, Fortaleza vencendo matematicamente, ele já se garante, porque ele vai a 12 pontos. Lógico que ainda tem o Estudiantes de Mérida, né, que pode chegar a 7 pontos, mas o Palestino, na verdade, pode chegar a 7 pontos. Se vencer o Estudiantes de Mérida, chega a 7 pontos. Ainda restaria aí mais 6 pontos em disputa, né? Que poderia chegar ele poderia chegar aí a 13, né? Chegando a 10, 13 pontos, né? Poderia chegar aí, se ele ganhar hoje, tem mais 2 jogos, chega a 7, ganhando os 2, chegaria a 13 pontos. E matematicamente nessa situação o Fortaleza não garantiria a vaga hoje. O Fortaleza joga hoje e o Estudiantes de Mérida contra o Palestino é amanhã. Então, com a vitória do Fortaleza hoje, o torcedor do Fortaleza esperaria até amanhã para confirmar a classificação do Fortaleza. Caso o Estudiantes de Mérida empatasse aí com a equipe do Palestino, o time brasileiro já, né, conseguiria aí a sua classificação de forma antecipada com 2 rodadas de antecedência. É a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, amanhã a gente traz mais informação para você dos times brasileiros, resultados, né? Como que ficou a situação aí de todos os brasileiros na Copa Sul-Americana. Amanhã tem o Botafogo e a gente traz, evidentemente, que notícias, informações do Fogão. Mais uma pausa, a gente volta já para trazer informação aí da Taça Libertadores da América. Fique por aí que é já já.
Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então falar de Taça Libertadores da América, os jogos que já aconteceram envolvendo aí, né, que envolve também o futebol brasileiro. Hoje tem o Flamengo jogando, visitando o Nublense, e a gente vai falar desse grupo, começando por esse grupo A, porque ontem tivemos a vitória do Racing fora de casa contra a equipe do Alcas. Com essa vitória, o Racing chegou a 10 pontos e praticamente garantiu a sua classificação, porque o Alcas ficou com 3 pontos, o Nublense, que deve perder para o Flamengo hoje, né? Futebol tem essa questão de surpresa, acontece às vezes o placar que a gente não espera, mas se tudo correr na normalidade, o Flamengo deve vencer o Nublense hoje e também chegar ali, ele chega a 7 pontos, fica a 3 pontos do Racing, né? Então define já, ele vai a 7 pontos, abre 4 pontos ali do Alcas e também do Nublense e fica muito perto também de sua classificação. Uma vitória do Flamengo hoje, evidentemente que, né, daria a classificação matematicamente ao Racing. Por quê? Porque nessa situação o Nublense e o Alcas só chegariam a 9 pontos. O Racing já tem 10. Então, uma vitória do Flamengo, o time do Racing da Argentina já se classificaria para a próxima fase. Nessa situação, aí brigaria o Flamengo e o Racing na próxima rodada para ver qual é o time que vai terminar em primeiro nesse grupo A. Já a gente fala então do Flamengo. O Internacional joga amanhã pelo grupo B. Internacional também é bastante complicado na Libertadores da América. O Palmeiras também é um time que joga hoje pela competição. O Fluminense joga amanhã pelo grupo D. Teremos hoje também o Corinthians no grupo E. Situação dificílima do Corinthians. O Galo Mineiro, rapaz, pelo grupo G. O Galo que começou perdendo as 2 primeiras do grupo G aí da Taça Libertadores da América, mas agora já está no G2, né? O Galo, com a vitória de ontem de virada sobre o Atlético Paranaense, o Galo assumiu a 2ª colocação. O Libertad venceu a equipe do Alianza Lima por 2-1 e ajudou muito, né? Ajudou muito o Galo. O grupo se encontra dessa maneira, ó, grupo G, Atlético Paranaense 7 pontos, Atlético Mineiro 6 pontos, Libertad 6 pontos e Alianza Lima com 4 pontos, ou seja, não tem nada definido, né? Próxima rodada aí, que será dia 6 do mês que vem, mês de junho, o Atlético Paranaense recebe o Libertad. Se o Atlético Paranaense vencer, o Atlético já garante a sua classificação. Jogo na Arena da Baixada no dia 6 de junho, às 19 horas. E o Alianza Lima recebe a equipe do Atlético Mineiro. Pois é, se o Atlético Mineiro vencer, ele encaminha muito bem a sua classificação. Não garante, matematicamente ainda não, porque aí vai restar mais um jogo, né? E o Libertad poderia chegar também aí a 9 pontos, mesma pontuação que o Galo,
Aí tem a questão de diferença de saldo de gols. Nesse momento, por exemplo, o Galo tem um gol positivo, por isso ele é o segundo colocado. O Libertad tá zerado, não tem nada de saldo aí, né? Por isso que o Galo leva vantagem. Então a situação do grupo G é essa. Próxima rodada, o Atlético Paranaense pode se garantir a classificação vencendo a equipe do Libertad, né? Vencendo o Libertad. Vencendo o Libertad, o Atlético Paranaense garante a sua classificação. Ele chegaria nesse caso a 10 pontos aí e conseguiria a sua classificação, evidentemente, porque o Atlético Mineiro e o Alianza Lima se enfrentam, né? Se enfrentam, e aí o Atlético Paranaense estaria na próxima fase da competição. Já a gente fala dos outros jogos aqui que não tem brasileiro, mas agora vamos começar a falar então dos brasileiros que entram em campo hoje, começar a falar do Mengão, do Flamengo, né, rapaz? O Flamengo que vai visitar o Nublense. A gente vai saber das coisas aqui do Flamengo. Prováveis escalações das duas equipes, começando aqui pelos donos da casa, que é o Nublense. Em relação ao primeiro jogo contra o Flamengo, o técnico Jaime Garcia deve ter uma mudança no ataque. O Patrício Rubio está à disposição e é o artilheiro do Nublense na temporada. Marcou 7 gols em 15 jogos. O técnico, porém, não definiu o time e nas últimas atividades experimentou duas formações, 4-3-2-1 e também a 5-3-2. Pois é, provável então escalação da equipe do Nublense: Pérez no gol, Reboledo, Cerezo, Caroca, Zalazar, Campuzano, Reis, Leiva Oyarzo e também o Vilches e Rubio na frente. Esse o provável Nublense para o confronto contra a equipe rubro-negra carioca, o Flamengo. Sabe das coisas do Flamengo então, do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo tem algumas dúvidas na partida: Léo Pereira, Eric Pulgar e também o Arrascaeta. O trio viajou mesmo após dores na partida contra o Corinthians. Sampaoli terá uma mudança na lateral direita, já que o Wesley está suspenso por cartão vermelho. Provável escalação então do Flamengo: tem Santos no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e também o Arrascaeta ou Vitor Hugo. Gabriel na frente e Pedro. Esse o provável Flamengo para esse confronto contra a equipe do Nublense. Recapitulando aqui o grupo A do Flamengo: o Racing venceu, chegou a 10 pontos. Se o Flamengo vencer, o Flamengo fica quase classificado e o Racing se garante matematicamente na próxima fase da competição. Falar do confronto do Palmeiras do Verdão. Palmeiras entra em campo nesta noite de quarta-feira às 19 horas no horário de Brasília. Eu não falei o horário do jogo do Flamengo, mas é 9h30 da noite, às 21h30. Já o Palmeiras, às 19 horas, vai visitar a equipe do Cerro Porteño. A situação do grupo do Palmeiras: o Bolívar 9 pontos, Palmeiras 6 pontos, o Barcelona de Guayaquil 3 pontos. Se o Palmeiras vence, ele chega a 9 pontos também, abre 6 pontos ali da equipe do Barcelona de Guayaquil, e o que é o terceiro colocado nesse momento. Não garante a sua classificação matematicamente ainda não garante, mas fica bem perto ali de garantir a sua vaga à próxima fase da competição. Sabe as coisas então das duas equipes? Vamos lá então, prováveis escalações. O Cerro Porteño do técnico Facundo Sava, depois aí da goleada sofrida para o Bolívar, o Cerro enfrenta o Palmeiras com o desejo de recuperar os pontos perdidos em casa. O técnico Facundo Sava não tem desfalques e faz mistério sobre a escalação inicial. Há expectativa pela volta aí de Morales, que estava lesionado, ao time titular. Provável escalação então do Cerro: tem Jean no gol, aquele brasileiro mesmo, jogou no São Paulo, no Bahia, né? Espinola, Patiano, Pires da Moto, então Bloch e Baez. Aquino Cardoso Lucena, ou então o Bobadilha, Vieira e Carrizo. Churin, aquele que jogou no Atlético Paranaense na temporada passada, e Morales
esse o provável Cerro Porteño para o confronto contra o Verdão. Palmeiras do técnico Abel Ferreira. A grande dúvida aí do Verdão era a presença de Gustavo Gomes, que sofreu uma pequena fissura na face no jogo de sábado contra o Santos. Mas o zagueiro treinou na véspera e viajou com o grupo. Com 3 dias aí de intervalo entre o Clássico e a partida da Libertadores, Abel deve escalar força máxima. Provável escalação então do Verdão tem o Everton no gol, Mike ou então Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e também o Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga, Dudu, Arthur e Rony, esse o provável Palmeiras. Recapitulando, se o Palmeiras vencer, não se classifica ainda, mas fica muito, mas muito perto aí da sua classificação. Outro time que joga hoje também é o Corinthians, né, rapaz? O Corinthians também entra em campo hoje e a situação do Corinthians, meu amigo, dos brasileiros na Libertadores é a mais desesperadora. Por que desesperadora, Cristiano? Porque o Corinthians precisa vencer, vencer e vencer. O grupo E, que é o grupo do Corinthians, é de Escola. Tem o Argentino Júnior com 7 pontos, Independiente Del Valle 6 pontos. O Corinthians tem 3 pontos, ou seja, se ele não vencer hoje, vamos dizer que o Corinthians se empate hoje contra o Argentino. Ele fica numa situação muito difícil, muito complicada. Para o Argentino Júnior, hoje, uma vitória sobre o Corinthians é garantia de classificação, porque ele chegaria a 10 pontos, o Corinthians tem 3 pontos, só poderia chegar a 9, então não alcançaria mais o Argentino Júnior, né? O Liverpool do Uruguai já está fora aí dessa briga, então lógico que tem 3 jogos, ele pode chegar a 10 pontos ainda, mas não acredito que o Liverpool, né, vai ganhar os 3 jogos aí, os 3 últimos jogos desse grupo, né? Por isso que eu já estou descartando aqui o Liverpool. Mas o Corinthians hoje tem que trazer pelo menos um ponto para continuar vivo na competição. Mesmo trazendo um ponto, o Corinthians fica numa situação bem difícil. O melhor, o que poderia aí, né, colocar o Corinthians novamente na briga é uma vitória sobre o Argentino Júnior. Vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos saber das duas equipes aqui como vão para esse confronto aí de logo mais, né? Escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, o Argentino Júnior, do técnico Gabriel Milito. Desde a vitória sobre o Timão, na Neoquímica Arena em 19 de abril, a equipe entrou em campo outras 6 vezes e venceu apenas um jogo contra o Atlético Tucumã pelo Campeonato Argentino em 12 de maio. Foram outras 2 derrotas e 3 empates. Uma das principais baixas da equipe é o volante Federico Redondo, de 20 anos, que está com a seleção argentina sub-20 para a disputa do Mundial da categoria. Já o lateral esquerdo Lucas Vilauba, que foi expulso contra o Liverpool, cumpre a automática. O grande problema de Milito, porém, pode estar no ataque. O paraguaio Gabriel Ávalos, estrela aí do time, né, deixou o jogo contra o Boca chorando com suspeita de um estiramento na coxa. É remota a possibilidade de ele jogar o confronto contra o Timão. Provável escalação então aí do Argentino Júnior é a seguinte: Lanzilota no gol, Kevin Marque Aliste, Torren e também o Luciano Sanches, Cabreira, Alan Rodrigues, Franco Moyano e também o Metili e Santiago Montiel, Verón e o Leonardo Heredia na frente. Esse o provável time do Argentino Júnior. Pois é, a chance aí do Corinthians conseguir, né, rapaz? Conseguir aí, quem sabe, 3 pontos, mas cheio de desfalques o time argentino. Então, saber das coisas do Corinthians, do técnico Vanderlei Luxemburgo Lucha. Depois de 3 meses de trocas de jogo para jogo, o Corinthians deve repetir na Argentina a escalação do jogo anterior, quando teve aí uma boa atuação diante do Flamengo, mas foi derrotado nos minutos finais por 1-0. A principal dúvida é Cássio, que não treinou na terça por um quadro aí de amidalite. O goleiro viajou e a tendência é que vá a campo normalmente.
Fagner, com desconforto muscular, também não treinou, mas passou aí por avaliações e está bem. Mesmo assim, quem deve jogar no setor é Bruno Mendes. Renato Augusto, em recuperação, viajou para ficar com o elenco, mas ainda não está à disposição. Provável Corinthians tem Cássio no gol, então o Carlos Miguel, Bruno Mendes, Gil, Murilo e também o Matheus Bidu. Paulinho, Fausto Vera e Maicon, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto na frente. Esse, o provável Corinthians para o confronto decisivo contra o Argentino Júnior. Recapitulando, o Corinthians tem apenas 3 pontos e precisa desesperadamente da vitória. Se o Corinthians não trouxer uma vitória de lá da Argentina, vai ter os próximos 2 jogos aí da Libertadores da América, né? Que é em casa contra, na verdade, fora de casa contra o Independiente Del Valle, e depois ele fecha a sua participação em casa contra, provavelmente já eliminado, o Liverpool do Uruguai. Então, hoje é fundamental aí esse jogo pro Corinthians. É isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta a falar de Libertadores da América, Série B, do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana para você que está sempre ligado aí com a gente. A gente traz as informações, tomara que informações boas dos times brasileiros nas competições continentais, Libertadores e Copa Sul-Americana. Gostou? Então deixa o joinha para nós aí, compartilhe esse vídeo também, comente, né? Se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui e também o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no nosso canal. Belezinha? Combinado? Beijão no coração, abraço para vocês também, até a próxima se Deus quiser. Valeu!